foi muito bem na Libertadores pelo Botafogo. Um rápido parênteses. Se o Botafogo for campeão, você quer uma medalha? Participamos, como todos. A gente participou pouco. A gente participou. A gente fez o processo que tinha que ser feito, Jota. Só isso. Entendeu? Ali era a função nossa fazer, tá? Aí depois depende do clube. Se o clube quiser... se o clube acreditar... E assim, pô, eu tenho pessoas lá maravilhosas lá dentro do Botafogo, cara. Eu converso com algumas pessoas lá e tenho uma admiração muito grande pelo que o Botafogo me oportunizou naquele momento. Então, assim, acho que todo mundo contribuiu um pouco o processo. E naquele momento era muito importante o Botafogo classificar para a Libertadores. Era muito importante, né? E a gente fez 3 jogos, na realidade, né? A gente fez um jogo que não tinha tido um resultado muito bom e depois nós fizemos 2 jogos contra o Red Bull, que, teoricamente, é um adversário muito difícil de você jogar. E a gente conseguiu, naquele momento, dar um gás. E como é que era Eu ia fazer outra pergunta, mas eu acho legal falar disso do Botafogo. Como é que era o clima no início do ano do Botafogo, assim? Tava um clima meio de velório ainda, por quando tinha acontecido no ano anterior, que era um Botafogo que era favas contadas ser campeão brasileiro, não aconteceu. Era um Botafogo que era favas contadas e para fase de grupos da Libertadores. Não aconteceu. Como é que foi o trabalho até para no início desse ano? Tinha uma decisão importantíssima contra o Red Bull. Qual foi o discurso adotado pelo Fábio, que posso chamar de interino? Interino. Um Fábio interino. Como é que você fez os caras correrem pra você, no final das contas? Essa é a minha grande dúvida. Como é que você fez a rapaziada comprar o seu discurso? Comprar o discurso do clube, que também era o seu, de vamos classificar. Como é que foi pra motivar? Como é que você encontrou aquele grupo? E como é que foi esse momento pra você? Foi o momento mais especial da sua carreira como treinador profissional até aqui? Eu não vivi ano passado, né? Então, assim, isso talvez seja um facilitador, né? Porque quem não viveu no passado, o ano passado, o que aconteceu, talvez tivesse uma outra ideia, não tivesse uma ideia muito a fundo. A gente faz uma pré-temporada, eu chego junto com o Thiago Nunes, o Thiago faz a pré-temporada, a gente participa junto. E aí, infelizmente, o Thiago acaba saindo. Um cara que eu tenho uma admiração, falo com o auxiliar dele, com as pessoas ali dele ainda, que é um profissional que tem sucesso, um cara já consagrado dentro do futebol brasileiro. E a gente pega daí um momento que não era legal, o momento não estava legal. Então a gente pega aquele momento e tenta e transforma aquele momento em algo positivo. Um facilitador que a gente teve foi que a gente conseguiu dividir o grupo em 2, praticamente. Quem era Libertadores e os atletas que estavam jogando menos para a Taça Rio. Então, se conseguiu mobilizar todos. Hoje também o Botafogo tem, né, tem a Libertadores, tem mais Campeonato Brasileiro e acaba tendo, né, mais competições. Né? Quando você tem mais competições, você consegue mobilizar mais os jogadores. Com 5 substituições, todo mundo acaba jogando em algum momento, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, dessa forma. E a partir dali, você principalmente pensar em característica do jogador, pensar onde que os jogadores rendem mais, visualizar coisas que não estavam legais que você poderia fazer um pouco diferente. A conversa individual com os jogadores de forma clara, de forma direta, acho isso importante. Você ter essas conversas para entender um pouco o momento de cada um, interpretar o momento de cada um, respeitar o momento de cada um. Acho que isso é uma das coisas fundamentais quando você trabalha como treinador, mas saber que você tem uma responsabilidade dentro do clube, né? Que é você... e os atletas também têm essa responsabilidade de conquistar um resultado. E como eu falei anteriormente, a gente vendeu ali bem a ideia, a gente tinha uma estrutura importante, uma estrutura de direção por trás, que sustentou muito o processo. O Textor, em relação a isso, o cara foi sensacional. Tive uma conversa com ele nesses intervalos de jogos que a gente teve ali, quando ele teve de quase 2 horas. É um cara que enxerga futebol, um cara que vê futebol, é um cara que entende o que o clube precisa, o que o clube não precisa na relação de evolução. Então, acho que isso foi um dos pontos principais. Aquele período estava o Mazuco, o Alessandro Brito estava, o Tairo. Eram pessoas que estavam ali também, que sustentaram também todo o processo. Então, a gente conversava muito. A gente tinha o Carly, a figura do Carly também ali, naquele momento, ali com os atletas. Então, assim, foi um trabalho de várias mãos. Não é só a mão do Fábio. É óbvio que o Fábio é o que está na linha de frente naquele momento. Mas quando você tem pessoas também andando na mesma batida, na mesma linha, pensamentos de todos, do performance, saúde, todo mundo na mesma forma, você acaba conseguindo mobilizar. O grande segredo, JP, é mobilizar. Cara, isso aí é difícil. Você mobilizar, né? E ali não foi difícil mobilizar, porque estava todo mundo na mesma batida. Talvez, pelo que aconteceu no ano anterior, essa mobilização acabou sendo melhor. Porque daí as pessoas enxergaram e falaram, pô, é uma chance. É uma possibilidade. Os atletas chegaram, não, é a possibilidade e a chance que a gente tem de apagar, se tinha alguma coisa do ano anterior, nesse momento que vai ser apagado. Era uma coisa muito de dar uma resposta? Você acha que era, tipo assim, precisamos dar uma resposta, que o torcedor tá chateado, o torcedor tá machucado? Mas internamente, assim,
eu internamente, eu não né, o atleta em si, todos tinham o sentimento, sim, da questão da torcida, da importância da torcida naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente sentia um incômodo, né? Que tem um incômodo do que aconteceu. Mas não era algo que, para mim, era tão visível. Por quê? Porque eu não estava dentro daquele processo. Então, talvez, para mim, não ter vivido aquele processo naquele momento foi bom. Foi importante. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!